Boa tarde a todos. Em respeito aí a todos que chegaram no horário, nós vamos dar início ao nosso webinar. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Augusto Machado, estou no SINGTD, o Sindicato Empresarial do Setor Elétrico, filiado à FIENG, federação que está sempre de portas abertas a receber todas as empresas com ativos no estado de Minas Gerais, com o objetivo de fazer essas empresas crescerem e prosperarem. E no caso específico do SINGTD, as empresas ou a indústria, né, de geração, comercialização, transmissão e distribuição de energia elétrica. E falando em FIENG, hoje nós temos aqui conosco a honrosa presença do nosso presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que é um entusiasta da inteligência artificial e está sempre aí incentivando a indústria mineira a aplicar essa nova tecnologia em suas empresas. Inclusive, foi por meio do nosso presidente Flávio que nós conhecemos, o SINGTD conheceu a Morada AI e seu fundador e CEO, Ramon Azevedo, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazermos aqui esse webinar sobre a aplicação da inteligência artificial no setor elétrico. Bom, então, para iniciarmos, eu cumprimento aqui primeiro as mulheres, né? Gilmara Santos, nossa gerente do SINGTD, nosso presidente Flávio Roscoe, Ramon Azevedo, agradecendo aí o apoio deles e passo a palavra para o nosso presidente para fazer a abertura. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no SINGTD, juntamente com vocês, para falar desse tema super relevante. Parabéns, Augusto, pela iniciativa, né, de trazer à tona a implementação da inteligência artificial no setor elétrico e trazendo um nome tão qualificado como o do Ramon. Tenho certeza que todos irão gostar muito da palestra. E eu acredito que hoje é a prioridade número 1 de qualquer executivo é implementar a inteligência artificial no seu negócio, seja ele qual for, já que é uma nova ferramenta que está aí à disposição de todos, que vai aumentar a competitividade e a produtividade das empresas. Lembrando que quem não implementar vai ter que enfrentar depois no mercado os que implementaram. E com certeza em condição desvantajosa, né? E para o setor elétrico também, que nós estamos falando de eficiência, né? Nós estamos falando de sustentabilidade, as oportunidades são inúmeras. Desde o gerador otimizar a hora que vai gerar, como vai gerar, na melhor maneira, né? Em termos de previsibilidade também para o próprio operador do sistema, para as empresas. Na transmissão nós temos a mesma equação para o consumidor, para a distribuição. Então a inteligência artificial pode ser uma importante ferramenta para maximizar o nosso potencial do sistema elétrico. E acredito que esses ganhos depois podem ser utilizados para reinvestimentos, né? E adequação aí da demanda permanente por inovação. Então, volto a dizer, quem não utilizar a inteligência artificial, em breve vai estar enfrentando o mercado, pessoas que estão utilizando. E no caso do setor elétrico também, com a geração distribuída, você tem aí oportunidades também de achar clientes, né? Utilizando ferramentas de inteligência artificial de maneira muito mais eficiente do que os canais de distribuição atual. Além disso, mesmo para quem está no mercado livre, né? Nem todos os players são facilmente acessados, a inteligência artificial também pode ajudar nessa frente. Então, as frentes são quase que infinitas da utilização da inteligência artificial em uma empresa normal. E agregado aqui ao fato desse ser um sistema interligado e que tem inúmeras possibilidades em cada elo da cadeia de se otimizar o sistema como um todo através da utilização de inteligência artificial. Então, parabéns, Augusto, por essa iniciativa. E vou deixar aqui, vocês vieram para ouvir o Ramon, vou deixar o Ramon. Em nome da Gilmara, cumprimento aí todas as mulheres aqui presentes também. Obrigado, presidente Flávio. Desculpa, vamos passar a palavra agora ao Ramon Azevedo. Eu só gostaria de avisar que ao término da apresentação, aí sim nós vamos abrir para que vocês possam fazer as suas perguntas, tirarem suas dúvidas, tanto as perguntas faladas como escritas no nosso chat. Mas é isso aí, Ramon, a palavra é sua.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, Augusto, muito obrigado pelo convite. Gilmara, muito obrigado. É um prazer para mim estar junto com vocês aqui. E o agradecimento especial, presidente Flávio, né? A introdução do presidente já adianta bastante do assunto. Acho que a gente já teve 4 ou 5 vezes, né, juntos em eventos sobre IA. Então, é um prazer estar mais uma vez aqui na casa da FIENG, sendo convidado para compartilhar um pouco sobre inteligência artificial. Bom, acho que podia compartilhar a tela. A gente começa a falar um pouquinho sobre a temática. Então, enquanto a tela está sendo compartilhada, bom, só me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Ramon Azevedo, eu sou empreendedor de tecnologia. Durante os últimos 20 anos, praticamente empreendo nessa área. Atualmente, eu empreendo como Morada, que é uma estrutura de inteligência artificial que acelera o processo de venda de imóveis, e também na Vina, que é uma empresa especializada em inteligência artificial de forma mais genérica, ou seja, aplica inteligência artificial em todos os setores, em todos os mercados. Bom, o objetivo hoje é compartilhar um pouco sobre, primeiro, conceituação a respeito de inteligência artificial e depois casos de aplicação que são diretamente ligados ao setor, né, de distribuição de energia de uma forma geral. Bom, para começar aqui, vou compartilhar um pouco do que é o estado da arte hoje em termos de tecnologia e inteligência artificial, né? Então, tem 2 videozinhos que mostram e exemplificam bem em qual nível, qual estágio nós estamos em termos de tecnologia. Então, o primeiro videozinho. Bom, esse videozinho ele mostra um pouco do que tem acontecido quando você soma tecnologias, né? Nesse caso, toda a parte de robótica e somada toda a parte de inteligência artificial, né? E um segundo vídeo, esse um pouquinho mais rápido, mas que é bastante impressionante. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Did it. Bom, o que tem acontecido, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente tem que compreender o que tem acontecido no mercado de tecnologia de uma forma geral. Historicamente, a gente passa por ondas de evolução tecnológica. Então, o gráfico que está exposto para vocês, eles mostram grandes revoluções tecnológicas desde 1780 até a projeção de 2030. E vocês podem perceber que existem alguns picos, né? Esses picos de transformação tecnológica, eles acontecem quando existe o que é chamado de convergência tecnológica. Você tem uma tecnologia somada a outras tecnologias, e isso gera um salto de produtividade na indústria de uma forma geral. E aí é possível perceber, no final dessa série, quantas tecnologias estão convergindo nesse momento. Nós estamos falando de impressão 3D, foguetes reutilizáveis, robôs avançados, como apareceu ali no primeiro videozinho, toda a parte de veículos autônomos, inteligência artificial, e tudo isso tem convergido no momento que nós estamos vivendo. Por isso que a gente tem se deparado com soluções tão incríveis como foi demonstrado ali do robôzinho da Boston, né? Que já é bastante conhecido no mercado de uma forma geral. Mas o que isso tem de relação com o nosso tema?
Basicamente, a relação com o nosso tema é que, no centro dessa convergência tecnológica que nós estamos passando, o que existe é inteligência artificial. Então, a tecnologia que é comum a todas as demais e que tem potencializado o crescimento e a adoção de tecnologias de última geração nas organizações é a inteligência artificial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de toda a parte de biotecnologia, otimização de ativos, toda a parte de planejamento de produção, toda a parte de robótica, o que driva tudo isso e traz um nível de inteligência maior, de fato, é a inteligência artificial. Então, o que a gente está falando é o seguinte: nós estamos em mais um momento de revolução tecnológica, de convergência tecnológica. E o que está no centro de toda essa revolução é a inteligência artificial. E inteligência artificial evoluindo de uma forma muito mais rápida do que aconteceu nos últimos anos e superando todas as previsões, né? Então, o nível de desenvolvimento tecnológico que nós vivemos hoje, ele projetava a gente ter sistemas aí conversacionais muito próximos de 2030, mas a gente já consegue viver isso atualmente. E a cada lançamento de nova versão de algoritmos de inteligência artificial, todas essas previsões elas têm sido antecipadas, né? Atualmente, a gente antecipou aí pelo menos 15 anos em projeções de inteligência artificial. Bom, esse é o macro cenário, né? Isso é o que a gente tem vivido e a gente tem sentido na pele. Agora, nada disso foi construído agora. Nós não estamos falando de uma tecnologia que nasceu com o ChatGPT 2 anos atrás. Não é isso, né? Nós estamos falando que nós estamos convergindo tecnologias, nós estamos convergindo toda uma situação de evolução tecnológica, mas que começou antes da década de 50, né? Então, em 1950, a gente já teve ali publicações de Turing falando sobre o jogo da imitação e todo o conceito que hoje consegue ser exposto por meio de inteligência artificial. Então, a gente vive um momento onde a gente utiliza de toda a evolução dos algoritmos, a gente utiliza de todo o volume de dados que tem sido gerado e tem sido armazenado nos últimos anos, ou seja, nas últimas décadas nós aprendemos a armazenar dados. Então, esse não era um comportamento, 20 anos atrás a gente não tinha esse comportamento, hoje nós temos um comportamento de armazenar dados, sejam nas organizações, seja na vida pessoal, e a gente tem capacidade para armazenar esses dados hoje. E um volume de dados que é absurdo, né? Então, quando a gente pega aqui um estudo da IBM, nós estamos falando de 2015, né? Quase 10 anos atrás, a gente já via o volume de dados que era gerado no mundo a cada 60 segundos, né? Então, a cada minuto, nós estamos falando ali de praticamente 500 mil de tweets, ou mais de 340 mil aplicativos baixados, ou seja, todos esses números que estão exemplificados nesse slide eram gerados a cada minuto em 2015. 10 anos atrás. E qual que era a projeção? A projeção era tudo que foi gerado nos últimos 2 anos, a gente está falando ali de 13 e 14, é um volume maior de dados do que toda a humanidade havia sido gerado antes desse período. E a projeção é que a cada ano isso dobraria. Então, vocês imaginem o volume de dados que a gente gerou desde então e que estão disponíveis para aprendizado. E isso dá toda a possibilidade de aplicação dos algoritmos citados com esse volume de dados para geração de inteligência artificial. Na prática, nós aprendemos a guardar dados. Nós aprendemos que é valioso organizar os seus dados, né? A The Economist, revista bastante respeitada fora do Brasil e também no Brasil, né, em 2017 soltou, né, falando que os dados eram um novo petróleo, né, ou seja, o valor dos dados se era equiparável ao valor da extração de petróleo e que isso formaria a nova geração de indústrias, né, e a gente veio aprendendo a armazenar dados. Somando algoritmos com dados e uma capacidade de processamento gigantesca que foi criada nos últimos anos, isso torna possível a criação e a execução de algoritmos de inteligência artificial.
Tá? Então, somando algoritmos, somando a nossa capacidade de armazenar dados e a nossa capacidade de processamento de dados, a gente chega a esse momento que a gente chama, que é o momento da hype da inteligência artificial, onde é possível usufruir de inteligência artificial no dia a dia dentro das nossas organizações. Bom, mas o que é, então, inteligência artificial? Então, a gente está falando ali de um arcabouço, né? Uma linha histórica, uma linha de evolução, uma linha que nos trouxe até o momento. Mas o que é, de fato, inteligência artificial? Inteligência artificial, na verdade, é uma capacidade que foi estabelecida e atribuída a sistemas que evoluíram ao longo das últimas décadas e que somente eram executadas por seres humanos. Por seres humanos. E hoje a máquina consegue simular. Então, coisas do tipo reconhecimento de fala, né? Ou seja, você conseguir enviar um áudio, igual nós estamos gravando aqui essa conversa, e a máquina compreender o que esse áudio representa, o que esse áudio significa, ou tomar pequenas decisões, ou traduzir uma fala em inglês para português. Antes eram habilidades que eram atribuídas exclusivamente a seres humanos, mas que hoje os sistemas já são capazes de performar de forma bastante impressionante. Então, basicamente, a gente pode afirmar que inteligência artificial é meio que a capacidade da máquina de reproduzir o comportamento humano, né? E tomar algumas decisões que antes eram tomadas exclusivamente por seres humanos. Então é disso que nós estamos falando, né, o contexto de inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, existem dezenas de inteligências artificiais. Então, existe o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é quando a máquina vai aprendendo com o estímulo e com os dados humanos. Então, você ensina um algoritmo e, a partir daquele momento, ele passa a aprender com cada vez mais dados que são fornecidos a ele. Um tipo de machine learning é o processamento de linguagem natural, né? Que é quando você tem o computador compreendendo a linguagem humana, seja por áudio ou seja por texto. Mas a gente também tem inteligência artificial em cima de visão computacional, que é o que tem embarcado, por exemplo, em veículos autônomos. Então, um veículo autônomo que basicamente uma série de câmeras que consegue compreender e individualizar os objetos e prever o comportamento dos objetos. Na medida que a máquina consegue fazer isso, o veículo sabe se tem que acelerar, se ele tem que reduzir, se ele tem que desviar de um determinado objeto, né? Então, esses são alguns tipos de inteligência artificial. Então, notem que sempre a máquina tentando repetir o comportamento humano. E só lembrando que, como humanos, nós somos falhos. Então, naturalmente, a inteligência artificial também repete as nossas falhas. Ou seja, a inteligência artificial repete, inclusive, os nossos pontos falhos como comportamento. E existem dezenas de aplicações. Eu não vou entrar no detalhe específico dessa imagem, mas é só para vocês entenderem a abrangência, né? A gente pode utilizar inteligência artificial para detecção de fraude, para retenção de clientes, para diagnósticos médicos, né? Então, durante a pandemia, um dos projetos que eu trabalhei junto com o Fleury foi justamente para fazer diagnóstico de COVID associada a hemograma. Então, você poderia fazer um hemograma, gotinha de sangue, pegava o resultado, subia no algoritmo de inteligência artificial e a gente conseguia te falar se você estava com Covid ou não, utilizando inteligência artificial. Predições de forma geral, né? Predição de vendas, predição de produção, predição de valor de commodities de uma forma geral, toda a parte de automação robótica, igual a gente mostrou, segmentação de clientes, todas são aplicações de inteligência artificial e que, naturalmente, a gente consegue trazer para dentro do setor de energia, como vão ser alguns exemplos que eu vou apresentar logo a seguir. Bom, continuando então sobre as aplicações, eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre tipos de problema que a IA consegue resolver. Então notem que o objetivo aqui é explicar. Nós estamos em um momento de convergência tecnológica. O que está no centro dessa revolução é a inteligência artificial. A inteligência artificial vem para repetir comportamentos humanos em uma larga escala, em um grande volume, e isso pode ser aplicado para uma infinidade de situações. Como é aplicável uma infinidade de aplicações, a gente tem que exemplificar.
Porque existe aquele conceito, né? Se eu posso fazer qualquer coisa, eu acabo não fazendo coisa nenhuma, né? Então, o objetivo é também trazer alguns exemplos para que vocês possam tangibilizar isso dentro das organizações de vocês. Então, um exemplo é o que a gente chama de reconhecimento de padrões, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer reconhecimento facial utilizando inteligência artificial. Então, hoje já está bastante comum, no momento que você vai fazer a assinatura eletrônica de um documento, ativa a sua câmera e faz o reconhecimento da sua face, associando você na imagem, na filmagem, com o seu documento. Então, isso é a utilização de inteligência artificial. Na indústria, por exemplo, isso é utilizado para controle de qualidade de peças. Então, você tem uma linha de produção e utiliza reconhecimento, padrões de imagem para saber se um produto está com alta qualidade ou baixa qualidade. Um segundo exemplo, otimização de processos. Então, você consegue fazer todo o planejamento logístico de uma indústria ou de uma distribuição de forma geral, utilizando inteligência artificial, né? Um terceiro exemplo é previsão e tomada de decisão. Então, você consegue fazer predições de cenários organizacionais utilizando IA. Então, eu consigo fazer predição de venda, previsão de comportamento do preço, previsão de demanda de energia, previsões de forma geral podem ser realizadas utilizando inteligência artificial. Algumas outras aplicações, né? Toda a parte de marketing, você consegue segmentar mensagens de acordo com o seu público utilizando IA. Você consegue fazer otimização logística, como eu comentei, e isso envolve a parte de estoque também. Detecção de fraude, essa é uma aplicação muito comum no Brasil, né, de inteligência artificial. Com base no comportamento de uma transação financeira, você identificar a probabilidade de ser uma fraude e aí tomar uma medida preventiva. Isso é muito utilizado em cartões de crédito, concessão de crédito de uma forma geral, seja cartão ou até empréstimos bancários. Eu participei recentemente de um projeto onde é aplicada inteligência artificial para detecção de fraude na concessão de seguro-fiança, que é esse que você toma na hora que você vai alugar um imóvel. Então, você vai alugar um imóvel, ele tem um processo de concessão de crédito, né? Porque um banco está meio que sendo o seu garantidor no aluguel. Mas e se eu quiser fraudar esse aluguel? Então, a gente fez um algoritmo que antecipa esse fraudador e fala, olha, não dá dinheiro para o Ramon não, porque tem uma chance dele não pagar ou de ser uma fraude. Toda a parte de atendimento a cliente, né? Então, você não precisa ter necessariamente um time de seres humanos fazendo atendimento aos seus clientes. O primeiro nível de atendimento pode ser feito com robôs utilizando inteligência artificial, que é uma das especialidades que eu trabalho no caso da Morada especificamente, né? Morada.ai ou Morada.ai é uma empresa especializada no atendimento a clientes utilizando agentes virtuais. Então, só para ter uma referência, no último mês a gente atendeu quase 70 mil pessoas que tiveram interesse em conhecer imóveis no Brasil inteiro utilizando inteligência artificial com um nível de satisfação superior ao atendimento humano. Então, essa é uma aplicação que tem se tornado bastante comum, assim como seleção de pessoal, né, toda a parte de RH, e detecção de ameaças cibernéticas, né? Esse é um assunto que daria uma discussão de mais de umas 2 horas só sobre essa questão cibernética. Bom, esses são exemplos de aplicação de IA. Eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre os níveis de aplicação, mas naturalmente existem coisas que são muito simples de serem feitas com inteligência artificial, como, por exemplo, você entrar no ChatGPT e esclarecer dúvidas. Essa é uma aplicação muito simples. Você pode utilizar um ChatGPT ou um Mistral ou várias ferramentas para revisar seus e-mails, para redigir mensagens, para transcrever áudio, para te facilitar ou te ajudar a preparar um treinamento, para pesquisar informações que sejam relevantes ou até traduzir documentos. Isso é uma coisa bastante simples, você pode entrar em uma dessas ferramentas e utilizar seja um plano pago ou até um plano gratuito, né? Então, são níveis de aplicação bastante simples. Assim como você pode utilizar um ChatGPT para revisar um contrato, para dar um suporte técnico ao seu time interno, ou esclarecer dúvidas sobre como que constrói uma planilha ou coisas dessa natureza. Bom,
Agora, você pode também utilizar a IA ainda no nível bastante simples, por exemplo, para resumir as suas reuniões, né? Existe uma ferramenta chamada Tactic, que está exemplificada, que ela basicamente resume as suas reuniões, registra todos os combinados, cria a lista de tarefas e te permite controlar essas dezenas de reuniões que a gente faz todos os meses, né? Eu vou pular os videozinhos só por uma questão de tempo, se depois for necessário a gente volta. Ainda num nível bastante simples, você pode construir apresentações de PowerPoint, né? Esse videozinho aqui, ele seria interessante, mas vou pular por ele, mas basicamente você consegue pedir a IA que faça uma apresentação em PowerPoint para vocês, né? Pode passar esse? Eu vou passar esse daqui, eu acho que ele é bem interessante, né? Esse vídeo ele foi gravado numa série de eventos que a gente organizou em um hotel lá em Araxá, né? Então, basicamente, eu entrei no ChatGPT, no meu login gratuito, né? E coloquei ali, olha, como o grande hotel de Araxá foi, quando ele foi construído? Aí tive uma resposta, né? O grande hotel foi construído, localizado em Araxá, foi inaugurado em 1944, começou a ser construído em 1938. Depois eu perguntei quais as principais atrações, e aí o ChatGPT foi mostrando as atrações, e isso aí me ajudou a direcionar o que eu ia fazer ali no hotel. E uma outra pergunta eu coloquei, como chegar ao hotel, né? Então ele me explicou, olha, de carro você faz isso, se for de ônibus, se for de avião, então você tem alternativas. Bom, basicamente o que eu fiz foi pegar esse conteúdo, copiei, literalmente Ctrl+C, abri uma ferramenta chamada Gama e colei o texto, né? Então o primeiro texto ali sobre a localização e a fundação, o segundo texto falando sobre as atrações do hotel, um hotel maravilhoso, né? É espetacular. E a terceira pergunta, como você chega ao hotel. Então, notem que eu fiz 3 perguntas, peguei as 3 respostas, colei em uma ferramenta chamada Gama, depois eu posso compartilhar, e pedi, olha, gera para mim uma apresentação com 8 slides. Bom, ele me perguntou qual que era os tons de cores que eu queria escolher, eu escolhi qualquer uma. Eu sou péssimo com cores, então escolhi qualquer uma ali só para exemplificar, e com base naquele texto foi sendo gerada uma apresentação de 8 slides. Notem que todo o layout foi criado pela parte de IA, então criando as caixinhas, os ícones, as imagens, a ordem lógica da apresentação, né? E isso virou uma apresentação que poderia ser utilizada para descrever o que era o hotel, quais que eram as suas principais características, os seus diferenciais, as suas atrações de uma forma geral, por meio de 8 slides. Poderiam ser mais, menos, poderia ter maior profundidade a apresentação ou não, isso depende do conteúdo que eu colei. Bom, como vocês perceberam, lá no primeiro slide a foto era uma foto inventada. Aí eu posso clicar e simplesmente alterar aquela imagem e pedir para colocar uma imagem real do hotel, que foi exatamente o que eu fiz. Então, o que nós estamos falando é de uma aplicação de um nível que a gente chama de um nível bastante simples de IA, né? E aqui a gente finalizou essa construção de apresentação, né? Então, assim, basicamente, até aqui, a gente falou sobre níveis de aplicação genéricas de IA para o dia a dia. No dia a dia, coisas que vocês podem fazer utilizando IA, coisas que vocês podem incentivar o time de vocês a executar para ter um primeiro contato com a tecnologia. Agora, quando a gente sobe um pouquinho a barra do nível de complexidade, aí a gente começa a chegar em aplicações que são um pouco mais interessantes e aí já bem direcionadas ao setor de atuação de vocês. Então, fui fazer uma pesquisa sobre casos de aplicação de inteligência artificial no setor de energia, e as aplicações mais comuns, elas são classificadas em 7 grandes categorias. Então, uma primeira categoria de detecção de perdas, ou seja, existem algumas empresas que estão utilizando inteligência artificial, algoritmos de IA, para a identificação de fraudes em problemas em rede elétrica, que garante ali segurança, estabilidade, mas principalmente reduz
também aumenta um pouco ali margem, né? Ou seja, você reduz casos de fraude e problemas na distribuição. Então, tem vários algoritmos que estão sendo utilizados, levando em consideração o comportamento da distribuição, né? Um segundo exemplo é o que a gente chama de gestão de recursos, é que é você analisar em tempo real a demanda energética, né, promovendo uma distribuição eficiente. E aí esse em tempo real é uma questão muito interessante. Então, se a gente for pensar em níveis de complexidade em inteligência artificial, a análise de demanda em tempo real, ou seja, no momento, utilizando inteligência artificial, sem dúvida esse é o nível de maior complexidade de aplicação da tecnologia. Um terceiro ponto que tem começado a ser utilizado é no atendimento ao consumidor, utilizando o que é chamado de chatbots, ou agentes generativos, ou humanos digitais, que é basicamente você dar um primeiro atendimento ao seu cliente utilizando um chatbot, seja dentro do WhatsApp, seja dentro do Instagram, ou por meio do site da sua empresa. Então, primeiro a triagem dos clientes sendo feito com inteligência artificial. E aí o que nós estamos falando não é aquela estrutura de URA eletrônica, né? Digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Nós estamos falando de você conversar com a máquina da mesma forma que nós estamos conversando aqui. Você pode, inclusive, mandar um áudio. Olha, estou com problema XYZ, o que eu faço? E a inteligência artificial consegue entender o áudio, consegue desmembrar aquele áudio em vários textos e aí sim encaminhar da forma que ficou combinado no seu processo, né? Essa é uma das coisas que a gente tem feito bastante, não só na Vina, mas também na Morada. Toda a parte de manutenção preditiva, né? Então, qual que é o melhor momento para você fazer uma parada de um equipamento? Ou seja, como que você planeja a manutenção preditiva do seu parque de equipamentos, para que não seja muito tardia, e aí você estressa muito o equipamento, ou muito antecipada, gerando uma perda pela parada sem necessidade, né? O armazenamento inteligente, sistemas de otimização para armazenamento, toda a parte de previsão de demanda, qual que é de fato a produção que eu preciso ter de acordo com a demanda prevista, né, ou predita, que seria o melhor termo, e como que a gente utiliza IA para eficiência energética. Então, são alguns exemplos de aplicação de IA no setor de energia. Agora, uma coisa muito interessante é que várias dessas soluções que estão descritas nesse slide têm chegado ao mercado por meio de startups. Existem empresas já bem consolidadas, mas muitas startups estão surgindo no mercado e são as chamadas de Energy Techs. Então, são startups dedicadas a questões relacionadas à energia, né? Existe um estudo, posso compartilhar com vocês, da Distrito, que é uma empresa que faz estudos sobre tecnologia e avanço de startups no Brasil, e ela classifica essas Energy Techs em 11 categorias: eficiência energética, geração compartilhada, data analytics, sustentabilidade, gestão do consumo, mobilidade, comercialização e financiamento, né? Toda essa parte de comercialização é algo que está bastante avançada, né? Nos últimos anos avançou bastante. Gestão de operação, novos devices, né? Novos equipamentos, inspeção por imagem e baterias. Aí vocês me falam assim, nossa, mas são tantas áreas e nenhuma delas tem escrito inteligência artificial. Porque é exatamente a mesma questão que eu comentei no primeiro slide. Inteligência artificial tem se tornado algo central em todas as aplicações de tecnologia, inclusive no setor de energia, né? Hoje são cerca de 252 startups no Brasil que entregam soluções relacionadas ao mercado de energia. E quando a gente olha o que elas usam como tecnologia, primeira, Data Analytics. Segunda, inteligência artificial. A quarta, Machine Learning. Ou seja, na prática, nós estamos falando ali que pelo menos 90% das startups que foram citadas têm inteligência artificial, machine learning, que é um tipo, ou data analytics dá origem a isso tudo, no centro dos seus negócios. Ou seja, posso afirmar que todo mundo está utilizando inteligência artificial para levar novas tecnologias ao mercado. Então, fica uma sugestão de analisar, né, o relatório da Distrito, posso compartilhar, porque de fato é um material bastante rico. Agora, quando a gente transpõe isso para mercados um pouco mais maduros em termos de tecnologia, e eu particularmente sou fã do que é desenvolvido em Israel,
tive a oportunidade de, por 3 vezes, ir a Israel, conhecer empresas e tecnologias, e de fato o que eles fazem ali é algo muito fora do normal. E aí eu não estou levantando naturalmente nenhuma bandeira ideológica, né? Estou falando sobre o desenvolvimento tecnológico do país. É um país que está em um nível um pouco mais avançado do que a gente no desenvolvimento de tecnologias. Então existe um estudo, né? Existe uma instituição em Israel chamada Startup Nation. Essa instituição, esse órgão, faz mapeamentos de startups de várias naturezas, e eles mapearam mais de 300 companhias em Israel direcionadas ao que a gente chama de Energy Tech. Então a gente tem ali por trás dos medidores, toda a parte de transmissão e distribuição, toda a parte de armazenamento, né? Essa parte de armazenamento é uma coisa que me chamou muita atenção em Israel, né? Ou seja, como que você gera energia em uma situação de guerra? Hoje já é resolvido. Você resolve isso com geração por energia solar. A questão é como que você armazena, né? E aí eu conheci uma startup sensacional que eles desenvolveram alguns caminhões. Em cima do caminhão tinha como se fosse uma bobina gigantesca, e aquela bobina, na verdade, está esticando um rolo para captação de energia solar, e a última parte são baterias flexíveis para armazenamento de energia. Então, uma solução para geração e armazenamento de energia em situações extremas, que pode ser uma empresa que está fazendo uma exploração comercial em um local isolado, ou situações de guerra, como tem acontecido hoje, né? Então, assim, de uma forma geral, isso é IA, essas são aplicações possíveis, né? Acho que faz mais sentido a gente analisar o potencial e tudo que é possível fazer. Agora, alguns comentários finais, já indo para a parte final da apresentação. Um dos erros que são mais comuns por líderes que querem investir em IA é acreditar que a tecnologia é plug and play. O que é plug and play? Plug and play é o nosso mouse do computador, ou o nosso teclado. Você conectou o cabinho, o teclado está funcionando. Você conectou o cabo do mouse, ele está funcionando, né? Isso é o que a gente se acostumou como tecnologia ultimamente. Só que IA ainda não é uma tecnologia plug and play. É uma tecnologia que depende do contexto de aplicação, depende dos dados da organização. Isso quer dizer que, naturalmente, a sua organização tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. Você tem que ensinar a inteligência artificial o seu contexto. E aí você começa a ter resultados que são mais significativos, e isso não é imediatamente, né? Então tem todo um processo de aprendizado aí para trazer inteligência artificial, né? E aí são o que a gente chama dos desafios, né? O primeiro desafio é: inteligência artificial é incremental, é experimental. Você tem que experimentar, você tem que aprender, né? Você tem que colocar as pessoas em contato com a tecnologia e elas aprenderem como que de fato a tecnologia se comporta. Provavelmente todos que estão aqui e já utilizaram o ChatGPT sabem bem o que nós estamos falando, né? Dependendo do que você perguntar, ele vai responder uma coisa. Se você apertar demais, ele responde o que você quer, né? É uma máquina que foi feita para repetir o nosso comportamento. Qual que é o nosso comportamento? Se apertar, a gente entrega tudo, né? Então, esse como um comportamento padrão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é gestão de risco. Então, assim, eu não colocaria todos os meus recursos financeiros em um único projeto de IA. De repente, 2 projetos, 3 pequenos projetos, vai comparando os resultados e vai evoluindo em termos de cultura orientada à inteligência artificial. E tudo isso por quê? Porque o desafio tecnológico a gente já está superando, né? O desafio tecnológico, em muitas das situações que foram exemplificadas aqui, já foi superado. Agora, o desafio cultural, não, né? Então, a capa ali da Harvard Business Review, né, a gente está falando ali, se não me engano, de 2010, eles estavam falando, olha, tecnologia nós estamos resolvendo. Agora, o problema é cultural. O problema é quando a máquina indica uma decisão diferente da decisão que o gestor sempre tomou nos últimos 30 anos. Aí a gente tem um problema. Quando uma empresa tem uma política estabelecida ao longo de 10 anos e a máquina questiona aquela política. Ali a gente tem um problema, e o problema é cultural. Porque, em geral, nós, como seres humanos, não estamos 100% abertos a rever alguns dos nossos conceitos, né? Alguns dos nossos paradigmas precisam ser quebrados quando a gente começa a ter decisões orientadas a dados, né? Então, assim, quando a gente fala sobre IA, a gente está falando sobre inovação. Quando a gente está falando sobre inovação, a gente está falando sobre pessoas.
Quando a gente está falando sobre IA, sobre pessoas. Quando a gente está falando sobre organizações inovadoras, nós estamos falando sobre pessoas. Então, no final do dia, a gente está falando como nós vamos colocar as equipes das nossas empresas em contato com a tecnologia. Como nós vamos criar uma cultura dentro das nossas organizações que permite as pessoas testarem. E testar quer dizer que pode dar errado. E se dá errado, como que eu vou suportar e vou absorver esse processo de aprendizado, né? E aí, fechando, né, a gente sempre gosta de compartilhar esse slide, né? Você entende qual que é a propensão ou a disposição da sua organização em inovar quando você está na sua sala, você como diretor, como gestor, está na sua sala, e alguém entra na sala e fala assim, eu tive uma ideia. A primeira resposta a esse eu tive uma ideia demonstra qual que é o seu nível de propensão à inovação, à adoção de novas tecnologias. Então, vou dar alguns exemplos, né? Ah, não vai funcionar aqui, nós já tentamos antes, não é assim que a gente faz as coisas aqui na empresa, isso deve custar caro demais, não pode ser feito, não é a hora certa, até agora a gente não precisou disso aqui na empresa, por que que agora nós vamos precisar? Ou, né, o famoso tampa de caixão, né? Vamos deixar isso para discutir em uma próxima reunião, né? Então, se vocês verem aqui bem o slidezinho, aquela luz da inovação, aquela luz do fazer diferente, ela basicamente ela vai morrendo. Ela vai morrendo. Ou seja, a gente está falando de um ambiente que não necessariamente é propício à geração de um comportamento inovador. Então, assim, fechando, pessoal, a gente está falando sobre um momento extremamente relevante que nós estamos tendo a oportunidade de viver, de uma revolução tecnológica. É extremamente relevante esse momento. A inteligência artificial, ela já faz parte do nosso dia a dia. Todos nós, sem exceção aqui, já somos impactados diariamente por algoritmos de inteligência artificial, mas isso só floresce e só gera bons resultados dentro de ambientes que abrem espaço para a inovação, né? E aí a sugestão é colocar o time de vocês em contato com o maior volume de inovações possível. E isso certamente não está dentro das nossas empresas, está no mercado. Colocar o pessoal para visitar, conhecer outras soluções, ouvir pitches de empresas, levar em eventos, ou seja, expor os nossos colaboradores a tecnologias inovadoras. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Bom, agradeço mais uma vez pela oportunidade, Augusto. É um prazer para mim estar contribuindo com o sindicato, com a FIENG, né, e com a nossa indústria de uma forma geral. Aqui estão os meus contatos, né? Então tem o meu celular, tem o meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Obrigado por estar fazendo para nós essa excelente apresentação. Nós nos conhecemos em junho no Grande Hotel Araxá, né, quando eu assisti pela primeira vez sua apresentação, que acho brilhante, e fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite de vir estar aqui dividindo com nossos associados, filiados ou mesmo conhecidos, aqueles que querem conhecer a FIENG, o SINGTD, que estão participando aqui deste evento. Eu não tenho dúvidas que você trouxe informações, insights relevantes aí para que todos comecem a pensar em como aplicar em suas empresas a inteligência artificial. Bom, nós vamos passar então agora para os participantes a palavra para que façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Vamos aproveitar aqui que a gente tem um grande especialista no assunto para fazer os questionamentos e também dizer que nós vamos ficar à disposição. Vocês têm o e-mail do sindicato, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer contato. Acho que o Ramon já passou o contato dele, mas do que a gente puder ajudar para aproximar vocês do Ramon, das empresas do Ramon, para poder auxiliar suas empresas, nós estamos 100% à disposição. Paulo, você está aqui na frente aí, por favor, amigo. Boa tarde a todos. Augusto, Gilmara, Ramon. Fantástica apresentação. Esse é o caminho e não tem mais volta. Eu fiquei pensando em uma única coisa. Nós temos em andamento o PL, deixa eu ver, até anotei o número dele, o
2337 e vai tratar da regulamentação da inteligência artificial. Eu queria te perguntar, Ramon, você teve tempo de avaliar o andamento, o quão restritivo pode ser as ações que estão sendo previstas nesse PL, qual é o impacto? Obrigado. Bom, Paulo, obrigado pela pergunta. Bom, eu analisei, sim, partes da PL. Eu participo de um grupo chamado AI Brasil, né, que é um grupo, uma comunidade, tem mais de 1.000 profissionais que estão se dedicando à disseminação da tecnologia de uma forma geral. Qual que é a impressão do grupo de uma forma geral? É de que nós estamos muito próximos de espelhar uma legislação mais parecida com o ambiente da comunidade europeia. E a comunidade europeia, historicamente, tem restringido o acesso aos dados por uma questão de privacidade, que naturalmente tem os seus benefícios, mas da forma como tem sido exposto, a comunidade técnica tem demonstrado algumas preocupações, porque também vai limitar o potencial de utilização da tecnologia dentro das indústrias de uma forma geral. Então, assim, a leitura geral nossa estamos espelhando uma tecnologia, uma legislação que foi feita dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra contexto cultural, né? E isso pode trazer alguns prejuízos bastante sérios para a nossa evolução. A gente precisa lembrar que, embora nós não sejamos o primeiro ou o principal player mundial de geração, por exemplo, de IoT, Internet das Coisas, devices, embora nós não sejamos um dos principais players em geração de devices, equipamentos eletrônicos, nós somos um dos principais geradores de dados que tem no mundo. E aí está a nossa grande especialidade, né? Então, nós temos aqui na UFMG o Departamento de Computação, a Unicamp, nós temos dezenas de centros de pesquisa de inteligência artificial. Isso tem dado um destaque bastante relevante ao Brasil. Na hora que a gente limita o acesso aos dados e o potencial da tecnologia, a gente está naturalmente limitando, o nosso potencial de desenvolvimento tecnológico. Daqueles players que eu mostrei como referência na utilização de IA, eu coloquei OpenAI, Mistral, etc, etc. Um daqueles players acabou de ser vendido por $1 bilhão. Quem fundou? Um brasileiro. Nós estamos falando que na corrida mundial de LLMs, que são esses grandes modelos de linguagem natural de inteligência artificial, um brasileiro é uma das pessoas de destaque. Mas, por outro lado, nós estamos criando uma legislação que restringe bastante o nosso desenvolvimento. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto complexo, é um assunto muito longo, mas essa é a visão da comunidade técnica, né? Algumas preocupações com o desenho da legislação. Antes de passar a palavra para o Antônio Harley, o segundo aí na lista, só para já perguntar para você, Ramon, a gente recebeu o questionamento de um participante perguntando se essa bela apresentação poderá ser disponibilizada. Podemos sim. Posso compartilhar. Será disponibilizada sim. Antônio Harley, por favor. Boa tarde, né? Parabéns aí a curso Gilmar, tema da moda, né? Na moda e como o Paulo falou, sem volta, né? Venho estudando isso bastante. Ainda sou só iniciante, tá, Ramon? Vou te fazer uma pergunta aqui, se for besteira, você pode me corrigir. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela trabalha com dados passados, um banco de dados, e ela traz isso para que ela compile isso tudo. Você enxerga, ou se você já viu, ou se já existe, algo com hipóteses futuras, sem banco de dados? Bom, acho que assim, primeiro, Antônio, acho que todos estamos aprendendo desse assunto, né? Eu estava conversando com os amigos que dia 29 de agosto, não sei aqui quem assistiu Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro é aquele filme onde a inteligência artificial, os robôs, né, tomam o controle, né? Naquele 29 filme, de agosto ia ser o dia de acabar 29 tudo. de agosto seria a data da virada, né? Não aconteceu, não sei se erraram na predição ali, né? Mas eu acho que estamos todos aprendendo, né? A inteligência artificial é uma tecnologia bastante recente,
né? A Skynet, né? E a gente está todo mundo aprendendo. Mas sim, tá? Existem algumas questões relacionadas a, em geral, a tecnologia é aplicada levando em consideração padrões de dados já armazenados, né? Mas hoje já existe o que a gente chama de aprendizado por reforço, então a máquina vai respondendo e aprendendo ao mesmo tempo que a situação acontece. Dá um exemplo assim bastante factível, bem palpável. Um dos projetos mais interessantes que eu já fui envolvido, ele envolvia como que você faz a melhor manobra de ancoragem de um navio em um porto, por exemplo, o Porto de Santos. Então você tem um cargueiro que está chegando, ele é um modelo específico, tem uma carga específica, ele tem um comportamento do capitão específico dentro de um clima específico. É impossível prever qual que é o comportamento, mas você consegue ter pequenas respostas em tempo real que vão direcionando qual que é a melhor manobra a ser realizada, né? Então existe o que a gente chama de aprendizado de reforço, existe também o que a gente chama de dados sintéticos, né? Então, existe uma capacidade de geração de dados por parte da máquina em cenários que ainda não existem, né? E a predição, ela é feita, em geral, olhando para trás. Então, você olha para trás e fala, olha, como foi o meu padrão de vendas? Perfil de cliente, comportamento macroeconômico, etc. E com base nisso você simula o futuro. Isso tem sido muito utilizado, mas utilizado em larga escala, que é você simular o comportamento futuro. Aonde está a barreira ou aonde está o ponto de desenvolvimento tecnológico hoje? Predizer o futuro, a gente tem conseguido fazer com um nível de acerto bem interessante. Arrisco falar que até melhor do que a maior parte dos economistas, né? A gente tem conseguido fazer isso com IA. A grande questão é identificar quais são os fatores de tomada de decisão no presente para influenciar o futuro. Esse é o ponto. É o que a gente chama de causalidade, né? Acho que todo mundo já viu uma fotinha ou um videozinho que aparece na internet, onde tem uma garagem, tem um toldo e tem uma quebra no toldo. Em cima daquela quebra tem um gatinho. Então, a associação natural é o gatinho quebrou o toldo? Não. Aquilo ali é o que você consegue ver. A análise de causalidade é eu entender quais foram os fatores que geraram aquela quebra no toldo e quais são os meus pontos de tomada de decisão. Aí a gente consegue mudar o jogo e é ali que a gente está tratando hoje, né? É aí que a gente está trabalhando em termos de desenvolvimento de tecnologia atualmente. Obrigado. Nada. Antes de passar para o Rodolfo, eu vou até fazer um comentário, até para instigar, para que as pessoas perguntem mais. Depois da sua apresentação, que eu estive lá no Grande Hotel Araxá, em junho, eu fiquei instigado, eu não conhecia, não mexia, e comecei a fazer minhas pesquisas ali no ChatGPT. E esses dias atrás, eu precisei fazer um trabalho sobre governança corporativa e comecei a fazer minhas perguntas ali. Eu precisava levantar revisão bibliográfica e precisava checar algumas legislações. É impressionante quando você faz a pergunta. Lógico, eu conheço um pouquinho do assunto, eu sabia discernir, mas assim, é impressionante como foi rápido o meu trabalho. Quando você faz a pergunta, a resposta vem. Eu fico imaginando quando você, de fato, aprende a mexer. Eu não tenho dúvida, o setor elétrico é muito regulamentado, a gente mexe muito com documentação, contratos, e você ter todo o banco de dados da empresa, logicamente estruturado, com segurança, para você fazer as pesquisas, as checagens. Eu acho que isso pode ajudar e muito no setor elétrico. E olha que eu estou falando da questão mais básica, né? Que é o meu nível ali, abaixo do verdinho ali que ele colocou. Mas aí tem uma questão muito interessante, né? Assim, eu acho que 2 pontos, né? Eu comentei que os algoritmos têm comoditizado, têm ficado cada vez mais comuns, né? Então, cada vez mais fácil você gerar algoritmo e você gera algoritmo usando inteligência artificial também, né? Se os algoritmos, eles são cada vez mais... estão cada vez mais comoditizados, como que eu me diferencio? Eu me diferencio pelos dados que eu tenho armazenado, porque os dados são meus. Então, aquilo espelha a minha realidade. Então, inteligência artificial não é o que a gente chama de tecnologia de aplicação generalista, no sentido de, se eu pego o mesmo algoritmo na minha empresa de energia e na do Augusto, o resultado vai ser diferente, porque a realidade dos dados é diferente. E aí está uma das coisas que é tão
interessantes para quem cuidou do seu histórico de dados, né? Então, para quem cuidou dos seus dados, hoje você tem um ativo extremamente valoroso e que vai te ajudar a se diferenciar em relação aos seus concorrentes, né? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante, né? E nessa linha, quem se destaca mais são profissionais que sabem fazer as perguntas adequadas, né? Então, os profissionais que sabem fazer as perguntas e os questionamentos e têm uma visão crítica sobre a resposta é quem acaba tendo uma melhor produtividade utilizando a tecnologia, né? Então, por exemplo, essa apresentação ela não foi feita com IA, mas o roteiro dela foi feito com IA. Então, a apresentação, ela tem um designer que foi feito, etc, etc. Mas o tom da conversa, a forma de explorar o tema, eu utilizei a inteligência artificial para me ajudar. Então, assim, quanto mais você se desenvolve em fazer os questionamentos adequados, ou quanto mais você tem conhecimento daquele mercado, você acaba explorando melhor a tecnologia, né? Rodolfo, por favor. Muito obrigado, Ramon. Prazer. Muito obrigado pela apresentação. Está sem áudio? Só um minuto. Agora sim. Agora está funcionando o áudio? Sim. Tá, peraí. Não, tem melhor. Não tá funcionando o áudio? Agora sim, a gente está te ouvindo. E agora está ouvindo bem, né? Porque eu tirei da câmera aqui, fica bem ruim. Tá. Ramon, obrigado pela apresentação. E parece que a introdução de agora que vocês fizeram é exatamente na pergunta que eu ia fazer, que tem a ver com dados. Eu já considero que eu uso bastante a IA. Só um abraço para o Antônio e para o Paulo aí, que a gente se conhece encontrando por aqui. Bem interessante, os dois que fizeram a pergunta antes. Já atrapalhamos muito a aula, né, Rodolfo? Falamos demais durante a aula, hein? Nós estamos no mestrado lá em Itajubá. Ramon, mas a pergunta é o seguinte, eu estou naquele nível fácil ainda, mas eu considero que já uso bastante ela. E para passar para o nível amarelo ou para o nível mais completo, o que está me faltando é exatamente o que vocês estavam falando de banco de dados. Eu queria montar como se fosse um banco de dados para mim. Eu estou usando contexto, estou usando arquivos e etc. Mas na hora que eu penso mesmo em ter um banco de dados para mim e alongando isso para uma empresa, seja do setor elétrico ou qualquer, e a gente fala, por exemplo, você exemplificou, eu ter todas as reuniões gravadas e poder fazer o resumo. Mas isso vai ter que estar dentro de um banco de dados. Mas aí é o ChatGPT, é alguma outra coisa? Qual que é o caminho para eu começar a montar o meu banco de dados? Vamos pensar pessoa física só primeiro. O meu banco de dados trazendo as coisas que eu conheço e que eu confio, porque como comentado um pouco antes, a gente fez de legislação, mas a gente tem que tomar cuidado com a resposta, porque às vezes a resposta veio errada, porque ele não sabe qual que é a última legislação, ele não sabe qual que é a mais confiável. Mas a partir do momento que eu, no meu banco de dados, carregar para ele, olha, essa aqui é a última versão da lei, se eu te perguntar qual o desconto para a tarifa de uso da injeção de energia solar na rede, ele vai me dar o desconto certo, e não vai me dar o desconto errado. Estou falando no caso prático, eu pedi o desconto para ele, ele me deu, e eu saí usando, depois eu vi e falei, não, tá errado. Por quê? Porque ele trouxe alguma coisa que não tinha a ver. Então eu tenho que dizer para ele, algumas coisas você procura só aqui, não procura na internet inteira, não procura no seu banco de dados. Exatamente. Eu queria saber qual que é o caminho, para onde que eu começo tentando montar, ou se tem alguma empresa que já faz isso. Bom, eu acho que tem que... talvez tem que entender alguns detalhes a mais. Mas, bom, acho que o primeiro ponto é um alerta, né? Tudo que você faz em uma ferramenta aberta de inteligência artificial, você está exposto a compartilhar dados que podem ser sensíveis da sua organização. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que esse é um ponto de muito cuidado. Eu estava conversando com um amigo e ele estava me compartilhando que uma determinada área do nosso governo federal estava utilizando o ChatGPT para traduzir memorandos de negociação com outros países. Ou seja, alguém, além de quem estava na negociação, também estava sabendo o que estava acontecendo, né? Mas poxa, tem alguém que ficou ouvindo o tempo inteiro? O dado vai estar disponível.
né? Então, acho que esse é só um ponto assim que a gente tem que tomar um certo cuidado. O segundo ponto, eu acho que depende um pouco, Rodolfo, assim, do tipo de dado que nós estamos falando. Se a gente está falando de dados não estruturados, ou seja, legislação, documentos, atas de reunião, ou seja, são textos e não dados estruturados como um banco de dados financeiro ou estoque, etc., são ferramentas distintas. Então, você tem ferramentas que vão te ajudar a trabalhar dados tabulares, organizados, como se fosse o Excel, né, que são os bancos de dados da organização, e dados não estruturados, atas de reunião, legislações, etc. E aí, a sugestão, a dica é procurar por ferramentas que são o que a gente chama de orquestradores ou construtores de fluxo. O mais comum deles chama Flowise. Então, flow de fluxo, wise. Só que não tem 2 Ws, não. Fala Flowise tudo de uma vez. Ali você orquestra. O que é orquestrar? Eu falo, coloca esses arquivos aqui em um banco de dados que é meu. Armazena. Pega esse LLM, que pode ser um ChatGPT, um Mistral, pode ser um Llama, pode ser um Cloud, pode ser qualquer um, e responde utilizando esse banco de dados. Aí você consegue fazer essa orquestração, né? Então, não são só 2 caixinhas, igual eu descrevi, mas é um nível que é super fácil da gente compreender. Então, você começa a... Você não está treinando o modelo, você está instruindo o modelo de uma forma um pouco mais esperta. Treinar modelo, quando a gente fala de LLM, que são esses modelos de linguagem, tipo ChatGPT, é uma coisa ainda bastante complexa. Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de volume de dados. Então, imagina o seguinte, você tem um modelo que tem 80 bilhões de parâmetros. 80 bilhões de parâmetros. E aí, na sua empresa, você tem 100 mil parâmetros, 100 mil registros. Qual que é a chance dos seus 100 mil registros impactar os 80 bilhões de registros que tem no modelo de LLM? Ele não vai impactar, ele só vai confundir. Então, treinar modelo é uma coisa ainda cara, que demanda técnica. Agora, você consegue instruir melhor o modelo e aí ferramentas orquestradoras ou consultoras de fluxo, como, por exemplo, Flowise, podem ajudar de uma forma geral. Só um último detalhe, o contexto, quando eu estou lá dentro do ChatGPT, eu uso uma outra ferramenta também, não sei se vocês conhecem a Adapta, eu uso lá, tem um contexto, também acho que é igual para todo mundo. Esse contexto, ele vai para a ferramenta também? Ele é um dos parâmetros. Ele é um dos parâmetros. Então você passa... Ele não é esse consulta, ele vai acabar sendo treinando, vai acabar entrando no meio da história dos dados da ferramenta lá. O contexto e o prompt, eles são essenciais em todos os modelos, praticamente LLM. A questão é qual que é a base que vai ser consultada primeiro, antes de entrar na base de conhecimento LLM. E aí esse orquestrador ajuda nisso. Então, por exemplo, lá na empresa a gente usa, estava comentando com o Augusto, para treinar o nosso time de vendas. Então, o nosso time de vendas, ele tem um assistente que conhece todo o nosso contrato de vendas e todo o nosso discurso comercial. Então, se o vendedor tem dúvida, o cliente questionou a cláusula 3.2, ele vai ali e pergunta. E aí, dentro desse fluxo, a inteligência artificial vai constar primeiro o meu conhecimento, depois o conhecimento público. E aí vai fazer uma mesclagem, um merge disso tudo, né? Beleza. Obrigado. Nada. Nós temos uma pergunta aqui do Edilson Macedo, por escrito. Há alguma aplicação de gêmeo digital em um tipo de geração? Outra área do setor elétrico? Eu não sei se eu fiz a pergunta direito, você entendeu? Não, mas bom, essa pergunta ela é espetacular e assim, ela traz a oportunidade de eu comentar de um case que eu iria mostrar, mas na hora que a gente trocou de computador aqui foi sem a imagem, que é exatamente gêmeo digital. Então, a lógica do gêmeo digital eu tenho uma operação em uma indústria ou uma geração de energia e eu espelho aquela operação dentro de um modelo virtual. Então, eu crio um gêmeo digital da minha operação. Então, eu posso fazer calibragens na minha operação virtual sem calibrar a minha operação real. E vou simulando. Então, se eu testo aqui, se eu regular o indicador tal, qual que vai ser a minha produção, quanto tempo vai demorar o setup de máquina, quanto que eu vou perder dinheiro. Então, você vai simulando a sua operação de forma digital, né? Isso começou muito forte na indústrias de forma geral, né? Mas hoje tem sido aplicado bastante na geração, né? E isso depende de inteligência artificial para fazer análise de impacto,
né? E aí o case que eu ia explicar para vocês é o case de uma empresa mineira. Então tem uma empresa chamada Enacom, né? Não ganho nada com a propaganda, né? Eu tenho uma admiração grande pelo Douglas, que é o empreendedor, né? O Douglas fundou a Enacom já tem mais de 15 anos, é um cara com doutorado fora na área de energia elétrica e geração, e ele construiu ferramenta de criação de gêmeo digital para o mercado de energia. Então eles aplicam a indústria, mas aplicam também a geração. Então chama Enacom com M no final. Então é um caso legal de estudar, né? São projetos um pouco mais que demandam um pouco de investimento maior do que um GPT, né? Uma coisa um pouco mais robusta, mas é um case super legal, super bacana. Estão vendendo para fora do país, estão vendendo para os Estados Unidos, então é um caso bem legal de aplicação de gêmeo digital. Antônio Harley. Augusto, você não para de falar, né? Aqui, não, eu queria fazer apenas um comentário, que eu acho que como falou um negócio aí que para mim é fundamental. Tudo passa por uma visão crítica. Então, se não tiver a visão crítica, você pode estar entrando num caminho sem volta também, né? Uma visão crítica é fundamental. Sim, a minha opinião, o meu ver, né? Tá sendo... Eu acho que tudo que envolve estratégia de negócios, né? E para mim, inteligência artificial está na caixinha assunto estratégico, né? Eu não comentei, mas a empresa anterior que eu empreendia chamava Kunumi, ou melhor, chama Kunumi. A gente acabou vendendo a empresa no final do ano passado para o Banco Bradesco, né? É uma empresa que tem hoje 8 anos de existência. E o maior volume de demandas que a gente recebia de inteligência artificial vinha de conselhos. IA foi se tornando um assunto de conselho. Então, o conselheiro chegava no conselho e falava: o que nós estamos fazendo de inteligência artificial aqui? Os executivos começavam a se mobilizar para entender o que era aquilo e a demanda chegava para a gente, porque é um assunto estratégico, né? E aí, como qualquer assunto estratégico, concordo com Antônio Harley, né? Tem que ter uma visão crítica. Porque, assim, aplicações simples são baratas. Aplicações complexas não são baratas. Não estou falando que é a coisa mais cara que tem no mundo, mas não é coisa de 10 mil reais, é coisa de centenas, né? Então, e a gente sabe, né? Quando você tem tecnologia aplicada a um processo bem organizado, isso gera ganho de produtividade. Quando você tem tecnologia gerada em um ambiente desorganizado, você multiplica a desorganização. Então, assim, é um assunto que tem que ter uma visão crítica grande. Eu não acredito em bala de prata, não acredito em qualquer tipo de solução que você vai colocar e amanhã a minha indústria vai faturar 10 vezes. Eu não acredito nisso. Acredito que o processo de inovação ele é incremental e a inteligência artificial é uma dessas ferramentas que pode acelerar a inovação dentro da sua organização, mas não vai resolver todos os problemas, né? A gente até brincava, falou assim, nossa, às vezes a gente chega em uma empresa e o cara até assusta quando vê, vai vir uma pessoa falar comigo. Acho que a pessoa achava que ia chegar um robô para falar com ele, né? Mas não, né? A gente está ainda no nível de desenvolvimento de inteligência artificial, que foi criado uma escala de 0 a 5, de 0 a 6, se não me engano. Existem algumas pessoas que estão arriscando falar que a gente chegou no nível 2. Então tem uma história muito maior para frente do que tudo que já foi construído até agora e acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Agora, eu não deixaria de aproveitar o momento. Né? Tem uma foto que às vezes a gente usa em palestras, em eventos, né? Que são duas pessoas que pularam de paraquedas e aí a pessoa da frente, uma mulher gritando e vibrando, e o cara que está colado atrás dela, com o olho fechado, passando mal ali, né? Então, acho que assim, a gente está num momento de hype. Eu não deixaria de aproveitar esse momento e entender tudo o que está acontecendo, até para conseguir fazer o filtro adequado do que eu vou trazer para minha empresa, o que eu não vou trazer para minha empresa, né? Temos a pergunta do Gustavo Bustamante. Quanto a agente de IA e a possibilidade de criar uma empresa sem nenhum colaborador, sendo que todos os processos serão gerenciados, funcionalizados por agentes de IA. Eu acho que a pergunta é se é possível.
Então, o agente de IA, ou o humano digital, ou agente generativo, né, ou chatbot, no Brasil a gente associou muito o chatbot com urna eletrônica, né, mas, de certa forma, o agente de IA não deixa de ser um chatbot. Ele, de uma forma geral, ele vem para executar uma parte ou a totalidade das funções de uma pessoa. Então, é possível? Sim, é possível, mas depende muito do seu negócio, né? Então, por exemplo, se o seu negócio é, por exemplo, realizar análise de crédito em um ambiente de segurança, que é bastante seguro, você consegue substituir as funcionalidades por inteligência artificial. Agora, se o seu negócio é venda de carros de luxo, você não vai conseguir substituir por um agente de IA. Você pode até ter uma produtividade maior com IA, mas em algum momento a pessoa vai querer ver o carro, dar uma voltinha, vai ter que ir lá na loja tirar uma foto, mandar para a família. Então, assim, depende muito do negócio, né? A gente está em uma... Existe um conceito, né, que está sendo bastante divulgado, que é chamado de micro SaaS. São empresas que têm softwares muito pequenininhos, né? E aquele software resolve um problema muito específico, né? É um micro software como serviço. Essas empresas não precisam de ser humano, é 100% automatizado, né? Agora, de novo, depende da situação. Porque falar assim, olha, eu posso substituir o financeiro que eu tenho na minha empresa por um agente de IA? Eu posso. Só que hoje é mais barato ter um funcionário e mais seguro, né? Então, é possível, né? Mas eu acho que depende muito da realidade do negócio e do nível de investimento que você quer fazer. E aí, quando a gente fala de nível de investimento, a gente está falando sobre taxa de retorno, né? Será que eu vou ter retorno de fato sobre o investimento? Aí eu acho que depende caso a caso mesmo. Temos mais alguma pergunta? Bom, como eu estou vendo que nós não temos nenhuma pergunta, eu quero mais uma vez agradecer muito ao Ramon Azevedo pela parceria, por estar aqui contribuindo conosco, passando para nós um pouco do seu enorme conhecimento em inteligência artificial. Colocar que o SINGETD fica à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram o contato ou algum tipo de pergunta adicional que não foi feita aqui para a gente passar para o Ramon, a gente está à disposição. Vou agradecer também nosso presidente Flávio Rosco, que não está mais aqui conosco, tinha outro compromisso, mas foi tão gentil estar aqui em fazer a abertura do nosso evento. Ele é um entusiasta da inteligência artificial, sempre nos cobra todos os presidentes do sindicato para aplicação da inteligência artificial na indústria mineira. E, por fim, informar vocês que neste ano o SINGETD está junto com a FIENG no Imersão Indústria, que é o maior evento que a FIENG realiza todos os anos. Esse ano, a Imersão Indústria vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de outubro, e o SINGETD vai ter uma manhã neste evento, onde nós vamos discutir o tema transição energética. Então, nós contamos aí com a participação de todos vocês, inclusive o SINGETD vai fornecer preços subsidiados aos associados, aos parceiros. Então, entrem em contato, conversem conosco. Nós queremos todos vocês lá para discutir esse tema tão importante para o setor elétrico brasileiro. É isso aí, agradeço muito a presença, a confiança, e no que precisarem, a FIENG vai estar sempre de portas abertas para todos vocês. Forte abraço, obrigado. Boa tarde, pessoal, obrigado. Obrigado, muito bom, viu? Parabéns aí. Muito bom o evento. Um abraço, até mais.